o discurso do presidente Lula nesse evento com a apresentação do Coldplay é relevante para a pauta ambiental? Vou começar pelo Hélio. Olha, Luciana, eu acho que é absolutamente irrelevante. O Lula está num deslumbre, né, de viagens internacionais, está se achando uma entidade acima do que no nível internacional, e vai discursar aí nesse show do Coldplay. Eu, se estivesse na plateia, qualquer político falando, eu vaiaria. Eu estou ali para assistir um show, não é para ter politização de um show de rock, né? O Lula faz isso no exterior porque não conhecem direito ele lá. Se ele fizesse isso aqui, eu acho que ele teria um resultado diferente. Eu me lembro, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ele seria a pessoa que iria abrir. Quando anunciaram o nome dele, teve uma vaia ensurdecedora no estádio e ele acabou nem abrindo, o Nussmann acabou abrindo o show por ele, porque ele não queria mais falar por causa das vaias. Eu acho que aqui no Brasil ele não teria isso. Agora, se ele quisesse participar em show, eu sugiro a ele que ele participasse de um show de sertanejo e defenda a posição dele em relação ao MST. Por que ele está sendo complacente? Explica lá no show de sertanejo por que ele está passando a mão na cabeça de invasores, né, de criminosos. E eu suspeito que ele saiba que aqui no Brasil a coisa seria bem diferente. Então, olha, eu acho que isso não tem nada a ver com o meio ambiente e acho que o Lula deveria se preocupar com os problemas aqui no Brasil e não participar de show de rock. Muito bem, vou ouvir então o professor José Vicente. Eu acho que o presidente Lula e o Brasil está recuperando a sua visibilidade e a sua importância como um ator internacional de relevo. Não é? E por conta disso, o presidente Lula, tradicionalmente, sempre foi acolhido, sempre foi recebido e sempre foi convidado. Então, nesse caso em especial, ele recebeu um convite. E se ele convidado foi, é porque quem está convidando acredita que com a sua presença ele pode fortalecer e enfatizar, sobretudo, essa agenda ambiental. Por outro lado, a agenda ambiental é uma agenda de uma importância tão grande que eu penso que ela precisa ser debatida e defendida em qualquer espaço e em qualquer tipo de manifestação discursiva, inclusive na música e na cultura. Eu, particularmente, acho que não é adequado você correr um risco de, num show de quem quer que seja, fazer um discurso político. Não é apropriado, não é adequado. E talvez até desnecessário. Mas eu acho que, da perspectiva de levar uma mensagem, da perspectiva de ocupar uma referência geopolítica importante e da perspectiva de, ao final de contas, representar o país, eu acho que é uma boa ação, é uma boa medida, é importante e vai permitir, então, que esses fundamentos sejam muito bem ajustados. Muito bem, Samantha, essa fala aí, esse anúncio de que Lula vai participar do show vem logo depois da visita da Ursula von der Leyen, só para citar um exemplo aqui, em que ela fala sobre o prestígio do Brasil, elogia o Lula um pouco acima do que as pessoas até esperavam, né? Ela fez um elogio bem gratuito ali ao Lula. Está ou não recuperando essa imagem internacional? O presidente Lula tem ou não essa imagem positiva internacionalmente? Pode ou não colocar a pauta ambiental mais em voga ainda? Olha, eu acho que do ponto de vista internacional, ele tem, digamos assim, uma boa aceitação nessa pauta ambiental. O que eu gostaria de ver, e aí eu concordo com ela, é uma certa coerência entre o que ele fala e o que ele faz, né? Diz efetivamente proteger o meio ambiente, mas se a gente olhar dados, por exemplo, no primeiro trimestre aqui do governo, nós tivemos um crescimento do desmatamento no Cerrado e na Amazônia. E esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Ou seja, na Amazônia nós tivemos a segunda maior crescimento da série histórica de desmatamento. No Cerrado, também, recorde de desmatamento. Aí a gente tem a questão da pauta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Nós tivemos um esvaziamento desse ministério, né, numa aprovação do Congresso Nacional, e não vimos essa indignação do presidente Lula. Retiramos o cadastro ambiental do meio ambiente da gestão da pasta do meio ambiente. A Agência Nacional das Águas, né, passa a integrar um outro ministério, ou seja, talvez para o exterior ele esteja com uma imagem muito boa de efetivamente
abertamente defendendo o meio ambiente, mas aqui internamente a gente não está vendo ações concretas nesse sentido. Eu acho que, na verdade, isso está mais ligado a um discurso para inglês ver do que efetivamente na prática. Muito bem. Flávio. Bem, eu vou aqui carinhosamente discordar da Samantha e do Hélio no seguinte sentido. Primeiro, não há como negar que Lula é o brasileiro mais popular do mundo nas últimas décadas. Quando ele sobe a um palco, se subir ao palco, eu vejo um risco, sim, há um risco, não há dúvida sobre isso. Mas lembremos que a política precisa dialogar com jovens. Os festivais são historicamente foros ou ambientes em que a comunicação política ocorreu com esses jovens. Jovens que no Brasil, por exemplo, se veem muito distantes do ambiente político por não conseguirem se fazer entender ou pelo menos têm a sensação de que não são ouvidos pela classe política. Há um outro ponto aqui. A questão ambiental não é uma questão política, é uma questão civilizacional que interessa a todo mundo. Não são apenas os petistas ou os lulistas que dizem que Lula é um dos homens mais populares hoje no plano internacional. Chefes de Estado já disseram isso, que o Brasil está retornando ao palco. Então, eu vejo que há um risco, sem dúvida nenhuma, mas vamos lembrar aqui recentes casos que envolvem Roger Waters nos seus shows. Tivemos também no Lollapalooza do ano passado, novamente, uma comunicação política entre o público e os artistas, aliás, que era pró-Lula, no caso, que eu me lembro que foi muito bem recebida. Agora, eu sem dúvida nenhuma que há esse risco, mas me parece que se ele foi convidado, e se há um cálculo sobre o risco de levar uma vaia ou de ser aplaudido, eu penso que este cálculo esteja bem calculado. E também lembrando que a questão ambiental está ligada à questão indígena, porque o crime no campo é contra os indígenas. E precisamos também colocar, temos falado muito sobre a abordagem como ela seja pela esquerda, seja pela direita do ambiente político. Então vamos lembrar que o crime no campo também ocorre a partir do extermínio de indígenas, como nós estamos vendo. Não há como discutir meio ambiente sem povos indígenas. E essas duas pautas no plano internacional são prioritárias.